Ao longo do nosso estudo sobre a natureza humana de Cristo e a perfeição cristã, nós temos confrontado os argumentos dessas duas visões, a da natureza caída e a da natureza não caída. Em certo sentido, pode-se afirmar que ele possuía características da natureza caída da humanidade, assim como da natureza não caída de Adão. Sua complexão física, seu vigor mental, claramente estavam afetados pela degeneração da raça. Ele estava sujeito às contingências de uma raça caída. Teve fome, teve sede, sentiu dor, cansaço, tristeza, etc. Mas já vimos também que, do ponto de vista moral e espiritual, Jesus foi singular, sem nenhuma inclinação natural para o pecado. Nesse aspecto, ele não tinha natureza pecaminosa. Isso não significa que ele não podia pecar. As tentações que ele sofreu foram reais e havia a real possibilidade de ter caído. Assim como Adão e Eva também não tinham natureza pecaminosa, mas estavam sujeitos a pecar, tanto é que pecaram. Quanto às implicações desse debate, você também já sabe. Admitir que Jesus tinha natureza caída e não pecou, significa crer que nós também podemos viver sem pecar. Os defensores dessa ideia, com base em alguns escritores adventistas, entre ele M.L. Andreessen, autor do livro Ritual do Santuário, creem que, especialmente a última geração do povo de Deus, vai alcançar essa experiência de não pecar mais. Esse testemunho de obediência perfeita à lei de Deus, dado pela última geração, segundo essa teoria, irá vindicar o nome de Deus e derrotar definitivamente a Satanás. O inimigo havia feito acusações de que Deus fora injusto ao exigir obediência a uma lei que não pode ser obedecida. Em resumo, é isso. Um dos textos mais usados para defender que Jesus tinha natureza humana caída é Filipenses 2, verso 7. Esse será o foco do nosso estudo de hoje. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: Forma de Deus e semelhança de homens. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esta passagem é motivo de outro debate teológico dentro da cristologia. Trata-se da questão do esvaziamento, quando diz que ele a si mesmo se esvaziou. Significa que ele abriu mão da sua divindade? Foi de sua divindade que ele se esvaziou? Opa, esse não é o nosso assunto. Nós estamos tratando da questão da humanidade de Jesus e não de sua divindade. Veja quanta coisa o texto fala sobre Cristo. Esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, ou seja, de ser humano, tornou-se em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana. Alguns interpretam essa passagem como uma evidência da completa e absoluta identificação de Cristo com o ser humano pecador. As duas ideias centrais desse versículo são preponderantes para essa interpretação. São elas: assumindo a forma de servo, de homem, e tornando-se em semelhança de homens. A conclusão parece simples. Jesus foi um ser humano igual a nós em todos os sentidos, inclusive em possuir a mesma tendência pecaminosa que nós. Afinal, ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Há duas palavras-chave no texto cujos respectivos significados vão nos dar um sentido exato da passagem. As palavras são forma e semelhança. Vamos rever a explicação que o professor Wilson Paroski deu sobre o significado da palavra semelhança, como é usada em Romanos 8:3 e também aqui em Filipenses 2:7. O professor Wilson Paroski é professor de Grego e Novo Testamento no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP Engenheiro Coelho. Professor, o uso da palavra semelhança, como nós já até vimos em episódio anterior, quando tratamos de Romanos 8:3, tem um significado que de fato precisa ser compreendido para a gente poder entender o contexto e o sentido dessas diversas passagens.
como aqui em Filipenses 2,7. O senhor poderia nos explicar novamente o significado dessa palavra semelhança, especialmente em Filipenses 2,7? Pois não, a palavra semelhança é a tradução do grego homoioma. E o significado é exatamente este, é algo que se parece, sem que na realidade o seja, sem que na essência ele o seja. Mas há um problema então neste versículo aqui, onde Paulo diz que Jesus veio em semelhança de homens, e a palavra é homoioma. Significaria isto que Jesus não era de fato homem? Não. A palavra homoioma aqui está sendo utilizada por uma outra razão. É interessante observar o seguinte, que no versículo 6, Paulo diz que Jesus subsistia em forma de Deus. A palavra grega aqui para forma é morfê. E morfê é algo que tem a forma do lado, no aspecto externo e na essência. Então, dizer que Jesus tinha a forma de Deus significa dizer que ele era Deus. Igual a Deus. Igual a Deus, na forma e na essência. E ele usa a mesma expressão no versículo 7, do ponto de vista da encarnação. Jesus assumiu a forma de servo, de homens. Portanto, ele também tinha uma aparência externa e uma essência. Plenamente humano. Plenamente humano. E essa é a ênfase de Paulo. Jesus era plenamente Deus e se tornou plenamente humano. Mas então por que ele diz em semelhança de homens, homoioma, que significa parecido, mas não exatamente igual? Exatamente porque ele também era Deus. Então ele era plenamente humano, mas havia alguma coisa em Jesus que o diferenciava dos homens de seus dias. Aqui o assunto não é natureza pecaminosa, o assunto aqui é natureza divina. Então Jesus essa é a grande diferença entre Jesus e nós. Era Deus e homem. Ele era Deus e homem e nós somos apenas homem. Portanto, a expressão homoioma aqui em semelhança de homens faz pleno sentido porque ele também era Deus, algo que nós não somos. Viu só? Semelhança significa semelhança e não igualdade. Semelhança, na verdade, indica igualdade em alguns aspectos e diferença noutros. Esse aqui é o Rafael e ele vai me ajudar. O Rafael trabalha numa loja de roupas e ele está aí mexendo nessas duas camisetas polo. Rafael, essas duas camisetas são iguais? Não. São completamente diferentes? Também não. É o mesmo tipo de roupas? Sim, são duas camisetas polo. E como você explica que não são iguais? Considerando que elas são camisetas polo, sim, são iguais. Elas possuem outras características iguais. Por exemplo, 100% algodão, ambas têm botões, as duas têm esses detalhes das listras no colarinho e as duas também têm essa âncora bordada no peito. Agora, você vai ter que concordar comigo que elas são diferentes no tamanho e na cor. Isso é semelhança. Quando duas ou mais coisas são iguais em muitos aspectos, mas diferentes em outros. Como foi que Cristo veio em semelhança de homens? Em que aspecto ele foi igual e em que aspecto ele foi diferente do resto da humanidade? O contexto da passagem nos ajuda a entender isso. Vamos ver agora a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Bom, quanto à palavra semelhança, nós já vimos. Agora vamos ver a palavra forma, tradução do grego morfê. John MacArthur, em seu comentário de Filipenses, dá uma explicação clara e simples do significado dessa palavra na frase subsistindo em forma de Deus. Veja. Jesus Cristo eternamente e imutavelmente existiu e para sempre continuará a existir na forma de Deus. Morfê, forma, refere-se à manifestação exterior de uma realidade interior. A ideia é que antes da encarnação, de toda a eternidade passada, Jesus pré-existia na divina forma de Deus, igual a Deus o Pai em todos os sentidos. Por sua própria natureza e inato ser,
Jesus Cristo é, sempre foi e sempre será completamente divino. A outra palavra grega que também pode ser traduzida por forma é a palavra esquema, mas o significado é bem diferente de morfê. John MacArthur explica agora citando Barclay. Morfê é a forma essencial que nunca se altera. Esquema é a forma exterior que muda de tempos em tempos e de circunstância para circunstância. Por exemplo, a forma morfê essencial de qualquer ser humano é a humanidade, e isso nunca muda. Mas sua forma esquema está continuamente mudando. Um bebê, um garoto, um jovem, um homem de meia idade, um homem idoso, sempre tem a forma morfê humana, mas a forma esquema exterior muda o tempo todo. A palavra usada no texto não é esquema, e sim morfê. Portanto, dizer que Cristo tinha a forma de Deus significa que ele era Deus em sua essência completa, plenamente Deus. Dizer que ele tinha a forma de servo, ser humano, significa que ele era homem em sua essência completa também, plenamente homem. Só que o texto tem algo interessante e significativo. Ao dizer que ele tinha a forma de Deus, diz também que ele era igual a Deus. O texto diz assim: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O verso 6. E quando diz que ele assumiu a forma de servo humano, não diz que ele era igual aos homens, e sim que ele era em semelhança de homens. Você percebe? Forma de Deus igual a Deus. Forma de homem semelhante aos homens. Se Paulo quisesse dizer que Cristo era exatamente igual a todos os demais seres humanos, era só manter a terminologia que ele tinha acabado de usar ao compará-lo com Deus. Forma de Deus igual a Deus. Mas não. Ao compará-lo à humanidade, o apóstolo faz uma distinção. Ele diz, forma de homem semelhante aos homens, não igual aos homens. Como era essa semelhança? Ele era semelhante porque não era um ser humano de verdade? Não, claro que não. Se ele tinha a forma de homem, significa que ele era um ser humano autêntico. Então, onde estava a diferença para que Paulo não tivesse afirmado que ele era igual aos homens, e sim semelhante? Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Se era semelhante, então não era igual. E Hebreus 4 diz qual era a diferença. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em todos os aspectos ele foi igual a nós, menos no pecado. A palavra forma indica que era homem como nós. A palavra semelhança indica que ele não era exatamente como nós, embora fosse plenamente humano, pois tinha a forma de homem ou de servo. Veja como Ellen White ressalta essa diferença que havia entre Cristo e os demais seres humanos. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Ele poderia haver pecado, poderia haver caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão má. Ou seja, os textos estão tratando da realidade do ser de Cristo, de sua essência como ser existente, e não do comportamento ou de seus atos de obediência à lei de Deus. Dizer que Cristo não tinha pecado é muito mais do que mero comportamento. Ele não tinha pecado em sua essência, em sua natureza interior. Nele não havia essa natureza interior pecaminosa. Nem por um pensamento pôde Cristo ser levado a ceder ao poder da tentação. Cristo declarou de si mesmo: se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Para reforçar o que estudamos no episódio de hoje, eu vou destacar alguns pontos. Primeiro, Filipenses 2,7 tem sido usado como um argumento em favor da natureza humana caída de Cristo. O texto fala que ele tinha forma de servo e semelhança de homens. Alguns veem nessas expressões uma indicação de que ele era 100% igual aos demais seres humanos. Segundo, uma compreensão sobre o significado das palavras forma e semelhança nos leva a uma conclusão diferente. Jesus era igual aos demais seres humanos em muitos aspectos, mas era diferente em outros. Terceiro,
O contexto da passagem mostra um elemento curioso na linguagem de Paulo, o escritor da epístola. Cristo tinha a forma de Deus e era igual a Deus. Ao mesmo tempo, ele tinha a forma de homem e era semelhante aos homens. Forma de Deus, igual a Deus. Forma de homem, semelhante aos homens, não igual. Diversos outros textos da Bíblia e de Ellen White apontam qual era a diferença fundamental entre Cristo e os demais seres humanos. É que ele não tinha nenhuma propensão pecaminosa em sua natureza. É unicamente por ser diferente de nós, em nossa condição natural de pecadores, que ele pode nos salvar. Ele é um de nós, mas não é um como nós. Da mesma forma, nós podemos ser um com ele, mas nunca seremos exatamente como ele. É por isso que ele se torna o nosso substituto diante de Deus, para ser o que nós não podemos ser e para fazer o que nós não podemos fazer. Ainda bem que ele é diferente. Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É razoável pensar que Cristo experimentou as mesmas tentações que cada ser humano experimenta? Outra questão importante, se ele foi tentado como eu sou tentado, então ele tem que ter tido a mesma natureza pecaminosa que eu tenho? Afinal de contas, como entender corretamente essa passagem? Esse é o tema do próximo episódio, Tentado à Nossa Semelhança.